Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa nossa edição do Conversando sobre Cannabis para uso medicinal. Eu sou o Jair Caleço, farmacêutico. Essa daqui é a nossa série que nós estamos produzindo sobre a cannabis como terapia apropriada para o tratamento de diversas enfermidades refratárias aos tratamentos convencionais. E, para tanto, nós estamos recebendo aqui a doutora Solange Napo, que é farmacêutica formada na USP, com mestrado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela possui doutorado em ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, também é docente no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Unifesp e é também professora de pós-graduação de Medicina Preventiva da Unifesp. E, juntamente com a doutora Solange, nós temos também a doutora Maria José Delgado Fagundes, que tem feito essas gravações desse programa já há bastante tempo. A doutora Maria José é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente, ela é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria e especialidade de saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos na Anvisa e foi membro ad hoc do Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da Organização Mundial da Saúde. E também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interfine. Então, bem-vinda, doutora Solange, muito obrigado por conceder o seu tempo aqui para a gente. É um prazer a gente tê-la aqui, tá bom? O agradecimento é meu. Está entre amigos, pessoas com as quais eu admiro. Muito bom. Obrigado. Maria José, boa tarde, tudo bem? Obrigado, viu? Oi, Jair, obrigada a você, obrigada, Solange. Além de tudo, todas as substâncias de cannabis, incluindo a própria planta, está no controle da portaria 344 de 98, que você conhece muito bem, né? Aliás, você ajudou a redigir a tal portaria. Está aí também na sua história, né? Dos fitofármacos conhecidos como o canabidiol, canabigerol, THC, extratos da flor de cannabis sativa, quais possuem atividade alucinógena, quais não possuem? Olhando assim nessa... Sim, dos que eu sei, por exemplo, o canabigerol não tem nenhuma atividade, o THC tem. Todos os trabalhos que o Carlini fez, ele comprovou muito que o canabidiol não tinha, né? Que o canabidiol também não tinha. Por exemplo, então, acho injusto, por exemplo, que o canabidiol está lá, na 344, com a maior dificuldade de acesso, por tudo aquilo. Até agora não entendi. Eu não entendi. Eu acho que isso já é um sinal do preconceito, porque ele pertence à planta maldita lá e tudo mais, né? Então, canabidiol, que tem tantos efeitos farmacológicos importantes, ele está lá. Eu acho que isso vai ser revisto um dia, com muita dificuldade, mas eu acho que vai ser revisto, porque não tem lógica, né? Ele está lá, não tem nenhuma lógica. A ONU já aprovou, né? O Brasil precisa internalizar, eu acredito também que isso é uma coisa que deve acontecer daqui a algum tempo. É igual semente, né, Solange? Que a semente também não tem nenhum dos princípios. Não, semente não tem, semente já tem óleo, não tem... E aí ela é tida como cannabis, coitada da semente, que não nem coitada da semente, não pode ter nada, né, de origem dessa semente, porque ela é semente de cannabis. Mas ela não... Acho que nós estamos aqui aos poucos, né, Mary? Eu acho que assim, a gente já avançou dentro de um país, e nesse momento de trevas aqui, não tem sido fácil, né? Falaram da cannabis e tudo mais, não tem sido fácil. E ela prosperou do mesmo jeito, né? Acho que foi uma coisa feita... A gente sempre diz assim que você que estuda muito isso, as regras, as leis, você sabe que o movimento de cannabis, né? Eu não sei porque eu falo cannabis, mas acho que por causa dos dois N's, e agora não consigo falar cannabis. O movimento de cannabis se dá, né, mesmo a revelia de qualquer coisa. A informalidade é gozado que ela está indo da informalidade para o formal, né? A pressão vai indo de tal ordem que autoridades não dá para fechar o olho, né? Tem várias... Olha, gente, eu fui num congresso semana passada, e aí eu vi uma mãe, que o Carlini
conheceu e que ele deu uma reunião sobre cannabis e ela veio. E aí acho que é a Pepe, é a Pepe de hoje. É a Margarete, da Pepe. Né? Então, ela tem uma fazenda, ela plantou, ela conseguiu, ela fez uma coisa muito interessante. Ela tem controle de qualidade, é uma empresa, é uma empresa. Com tudo que é proibido, ela conseguiu fazer tudo aquilo, ela não quer nem saber. E ela conseguiu o habeas corpus, e a partir daí, várias dessas mães têm feito isso. Sim, então, a Abraço assim, também na Paraíba, né? A Abraço é enorme. Mais de 32 mil associados e com autorização judicial, né? Um pouco diferente da Margarete, mas elas têm o mesmo desfecho, né? Isso. Tem os associados naquilo que eles precisam da garantia do acesso, né? Com preço mais adequado, segundo dizem, e com qualidade, né? Dentro das estratégias também que eles foram desenvolvendo, né? Muitas têm parceria com universidades, né? Isso, descobriram as espécies, as formas né? Tem muito interessante. Ela mostrou como é que é. Imagine, eu a conheci naquela, e foi um tempo pequeno, e ela nem sabia que eu estava lá. Ela agradece o carinho publicamente, porque ela fala, ele não sabe da importância que ele teve para nós, né? Porque passou a ser voz deles, né? Onde ele ia, elas iam junto. E ela monta em tão pouco tempo e assim, toda muito bem equipada, ela tem um laboratório de controle de qualidade, muito interessante, muito interessante mesmo. Bom, sobre as substâncias utilizadas que não são alucinógenos, ou seja, como o THC da planta, né? Você acha que a Anvisa pode rever o controle futuramente? Eu acho que é um pouco o que a gente falou, né? E eu acho que ela vai rever, mas eu acredito que tem que ter uma pressão para isso, senão vai ficar do jeito que está, não vai ser uma coisa automática. Até porque agora não consegue, dentro da atual conjuntura, isso não será feito. Pode ser que na próxima, sim, mas agora, dentro do que a gente está vivendo atualmente, não. Como eles não reconhecem, vários entes do governo não reconhecem a cannabis medicinal, só reconhece o canabidiol. Esse ano tem revisão, né, da 327, porque tem um prazo objetivo lá na resolução, que é 3 anos, então faz 3 anos em dezembro. O processo de alteração da resolução já começou, porque também isso teve uma alteração interna, então começa aqueles avaliações do impacto regulatório, estão nessa fase internamente, mas já estão fazendo algumas discussões com alguns representantes, entidades aí, representantes do setor. Mas eu acho também que a pressão das mães, como foi no caso da primeira resolução da Anvisa, né, além de uma ação judicial, com certeza vai dar um direcionamento ali mais, talvez, assertivo naquilo que realmente poderia ampliar acesso, né, dentro de um controle regulatório mínimo. Um grupo forte seria médicos e outro grupo forte é ciência. Sim, também. Médicos, né? Médicos, a gente já tem um número grande de médicos que prescrevem, mas ainda muito inferior ao número de médicos que a gente tem, são mais de 400 mil médicos, é uma parte pequena ainda. 500 e poucos, Solange, 1.000 médicos, total está pipocando informação de médicos. É muito pouco perto do que... Está dando hoje em torno de 0,46%, mais ou menos. Nossa, menos de 1%? Não, então, enquanto isso for desse jeito, é difícil a gente ir para frente, porque a gente precisa da classe médica para prescrever e coisa do gênero. Então, sabe que eu tenho uma aluna que fez um trabalho, você até sabe quem é a Nayara? Ela fez um trabalho entrevistando médicos prescritores, para saber quais as dificuldades lá. E tem vários que nem se colocam como prescritor de medo dos seus pares, assim, que são alijados. Nossa. Não pode... Que são? Exatamente, né? Prescritor, nossa, prescreve maconha. Quem é esse cara que está prescrevendo maconha? Então, tem dificuldade de percorrer no seu meio de médicos, exatamente por conta de prescrever uma droga que eles ainda consideram menor. É o fim do mundo, né? Porque aí já... Então, às vezes, eu acho que esse número de médicos prescritores ainda é um pouco
é um número que não é exato. Eu acho que existem mais, mas esses, não muito mais, mas existe um pouco mais, mas esses não se expõem. Então, sabe, eu sei de alguns também, inclusive, né, pessoas aí bastante conhecidas, mas que apregoa, né, a ausência da evidência e só fica um pouco ali mesmo no canabidiol, né, mas no bastidor está sempre, né, dizendo... Eu estou vendo agora, existem, e isso muito bem colocado, e já sabe, vocês também, que você tem outras formas de produzir a evidência. A evidência científica nem sempre tem que ser feita por um estudo clínico. Você pode pegar dados de vida real, dados de evidência. E aí, esses dados de vida real, são dados importantes para você descobrir novas indicações, né, que o mundo já utiliza. Isso cai por terra a necessidade de estudos clínicos na forma tradicional, porque a gente tem um mundo de dados de vida real, está aí jogado que a gente não segue, né? Mas tem um mundo de dados de vida real, porque a cannabis está sendo usada por um monte de patologias que não são reconhecidas, mas que são usadas. Tem autismo, tem para câncer, tem um mundo de coisa que é para depressão, para vários, né? Para várias outras e que tem dado certo. Esses dados de vida real deveriam servir, deveriam ser reconhecidos para várias dessas patologias que estão sendo, para os quais ela tem trazido alívio e tem dado. Isso vai forçar, isso, ainda o Brasil não tem muita regra para isso, mas isso é outra maneira de forçar o reconhecimento da planta, o reconhecimento de seus princípios ativos para várias dessas novas indicações terapêuticas para as quais ainda não tem um estudo clínico completo de 300 caras, 2 milhões de caras, 2 mil caras participando, e de repente isso pode trazer uma nova virada na cara da pesquisa. Você sabe que eu tive num evento de doenças raras e eles estavam discutindo isso mesmo, o modelo de dados da vida real, porque custo-efetividade para droga órfã não cabe, né? Vai comparar com o quê? E aí já está um movimento bastante forte no mundo das doenças raras, e lá nas doenças raras também, o uso da cannabis é muito frequente, porque continua tendo aqueles poucos produtos, né, que tratam o curso da doença, 2,5% mais ou menos, e 3% que trata de ocorrências, mas não do curso. Então, o paciente, às vezes, tem muita convulsão, ou tem outras dificuldade de alimentação, de andar, e muitos pacientes de doenças raras estão usando cannabis porque tem resultados efetivos, né? Olha, que legal, que coisa. Então, pode ser uma coisa bem legal isso mesmo. De repente, essa luta, né, dos raros, né, que já utilizam também a cannabis, na conquista dessa modelagem de estudo, até para a farmacoeconomia, poderia também ajudar aí né, a prosperar, talvez, essa dificuldade, né, que se diz em relação à sustentação da evidência científica, né? Porque dados de vida real está aí para quem quiser ver. E não tem como, já é um fato, já está posto, não tem jeito. A própria Anvisa já coloca isso como uma maneira de mostrar evidência científica. A gente não tem a regra, mas ela já aceitou. E são bem documentados, eu diria, né, pelas associações. Eu acho que não tem ainda um padrão, porque não tem a regra, mas estão documentados em filmes, em artigos, antes de post. Está bem interessante isso. Solange, nesses anos todos, eu acho que você deve ter visto muita coisa da cannabis, canabidiol. Você, ao longo da história do professor e do seu trabalho também com cannabis, os efeitos adversos sobre ela, você tem relatos, vocês têm informação? Eu tenho pouco trabalho com ela, mas uma coisa interessante, o relato que eu tenho é do próprio Carlinhos, que ele tomava o óleo. Ele tomava o óleo, né? Se o sistema endocannabinoide tem essa propriedade de modular vários outros sistemas, então ele realmente está certo a gente tomar cannabis para quase tudo, porque ele interfere de forma muito positiva nos outros sistemas, né?
se isso é exatamente a função dele, né, de modular sistemas, fazer com que os sistemas trabalhem de uma forma adequada, até porque ele se distribui, né, se a gente for olhar o sistema onde tem CB1, CB2, ele está em tudo quanto é lugar, no corpo humano. Então, acredito mesmo, não sou uma estudiosa da história, mas assim, eu nunca vi, não tenho relatos de efeitos de reações adversas, mas se você olhar o PubMed, onde tem vários artigos científicos, lá traz muitos relatos de reações adversas para sintéticos, canabinoides sintéticos. E tem relatos de reações adversas, mas são quando relacionados com outras drogas, você usar o canabinoide e, ao mesmo tempo, outras drogas. Tem alguns relatos de situações. Naquela pergunta que vocês fizeram, né? Lembrando das coisas. Mas, Solange, mas é legal isso, porque assim, é um pouco da gente, até eu como farmacêutico, né, saber um pouco mais da história do Carlini, porque... É uma história rica. Então, assim, foi ótimo, assim, para eu poder entender e até me solidarizar, como é que tu fala aí? Essa é uma solidariedade, a gente sabe o quanto é ruim a gente lutar, fazer coisas e não ser reconhecido por aquela ideia ou por aquele projeto. Isso é muito ruim, sabe? Então... eu acho que sim, ele tinha um reconhecimento, assim, de trabalhar e não é só o reconhecimento, né, de se sentir um grande cientista, o reconhecimento de que a planta realmente funcionava, e isso não foi... Ninguém aderiu e ele perdeu parte da vida dele fazendo isso, né? Então, você podia continuar agora, daquele pedaço? Já ela estava contando de uma história de efeito adverso com o Carlinho, com o professor. Então, mas assim, e aí ele punha uma gotinha, tomava, aí tinha 2, 3, né? Aí um dia eu acho que ele aumentou mais, e a gente foi num restaurante lá pelas tantas, ele teve uns ataques de riso e não ficava em pé direito, e morria de rir da cara de todo mundo, e eu não sabia o que ele estava tendo, e as pessoas achavam que ele tinha bebido. Não, olha, o cara está bêbado, olha, não consegue... E foi muito de que usou um óleo onde tinha uma concentração mais alta de THC, desconhecimento, porque a gente não sabe o que tinha dentro, e ele teve todos os comportamentos de quem usa uma maconha, né? Uma concentração de THC um pouco maior para ter exatamente essa história de parar de rir, de ficar bem. Aí ele de vez em quando fala, eu acho que foi a maconha que eu usei, né? Eu falei, só pode, né? Então, mas assim, na literatura, eu posso dizer para vocês que sou uma grande expert nisso, mas assim, o que tem muito é com a parte de interações medicamentosas, tem bastante, e os sintéticos parece que são os mais complicadores. Todos os princípios ativos sintéticos tem um mundo de artigo científico trazendo as complicações dos sintéticos. Interessante. É bom a gente saber disso, porque, né, que se acha que o sintético é o que vai trazer menos complicação, e tão difícil de produzir, de repente a planta, além de mais barata, ela é mais segura. Verdade. Né? Então... É isso aí. Solange, bom, encerrando, então, essa entrevista com você, vamos partir para uma última pergunta, que seria assim, aproveitando esse conhecimento todo que você tem, né? Só te conheço aí, não te conheço muito tempo, mas pouco tempo que a gente ficou aí trabalhando em entidades semelhantes. Então, todo esse seu conhecimento e os trabalhos que o professor Carlinhos deixou, né? Você deixou um pouco transparecer
essa questão da cannabis, aí, que existe carência, né, de informação. Acho que até pelos médicos, uma boa parte da classe médica não demonstrar ainda interesse pela cannabis, né? Então, e de que forma que a gente pode ampliar esse conhecimento a eles e demais especialistas em saúde e a sociedade? E se você acha que a cannabis realmente está trazendo esses benefícios para a medicina? Então, Jair, boa o teu questionamento, que deve ser feito para tudo quanto para todas as pessoas que estão enxergando o que acontece com ela agora, né? Que a gente tem dificuldade de avançar, avança, mas poderia já ter sido, a gente ter avanços maiores nisso. E uma das coisas que complica é o Brasil não poder fazer pesquisa, né? A pesquisa é bem complexa para... Vocês veem, a Unifesp tem vários campos, é enorme. E falando pela Unifesp, porque é lá que eu estou, né? E tem só 2 grupos fazendo, que tem algum projeto com cannabis. 2 grupos só, que eu conheço lá dentro, que estão trabalhando. Né? Um que trabalha, acho que com diabetes, cannabis, alguma coisa assim. Então, são poucos grupos de pesquisa que não sei se não trabalham com a cannabis ainda pelo preconceito, ou se tem muita dificuldade de trabalhar com ela. Não consigo te afirmar, mas são 2 grupos que trabalham, um na neurologia e outro na farmacologia, né? Assim, a cannabis devia estar em vários outros departamentos lá dentro, sendo testada, e a psiquiatria da Unifesp, alguns, mas a grande maioria é dominada por pessoas que não acreditam e não querem trabalhar. Não acreditam, claro, não dá para não acreditar no canabidiol, mas acham assim que a planta, existem produtos sintéticos mais importantes que não precisam ser substituídos pela planta. Então, não vamos estudar, porque mesmo que tenha algum efeito farmacológico, e aquela grande história de que a planta, a maconha pode despertar nas pessoas, em alguns, a esquizofrenia, né? Isso daí carrega a planta com... Né? A gente sabe que isso é verdade, pode, mas muito mais em jovens do que adultos. E quem traz esquizofrenia não é a cannabis medicinal, né? A cannabis para abuso, que tem uma quantidade grande de alucinógeno, uma concentração alta de THC, é diferente. A planta é a mesma, mas a composição difere, não é a mesma. Para a gente dizer, não, a planta é a mesma. A planta, com certeza, é a mesma, mas as concentrações são diferentes. Então, tá, tem inúmeros, e a gente não pode negar, tem inúmeros trabalhos que trazem a esquizofrenia como uma consequência da cannabis. Tinha me falado da terapeutia adversa, que se dessa que é a principal, principalmente em jovens, né? Isso em jovens que ainda têm um sistema nervoso central mais complicado para a formação, demora mais, o adolescente ainda tem estruturas que não estão totalmente maduras, e que isso pode acontecer. Quem tem predisposição rapidamente acaba desenvolvendo, e aquele que não tem, durante o uso, tem esquizofrenia, fica psicótico, e tem que parar, mas é uma coisa produzida pela droga. Ele deixou de usar e não vai ficar esquizofrênico o resto da vida, ele não tem mais. Mas, assim, essa é o grande complicação para não se usar. É isso que se coloca, não vamos usar porque ele traz esquizofrenia. Mas por conta do THC. Por conta de uma substância alucinógena, o THC, pode ter outras lá que também são, que a gente ainda não conhece, mas por conta do THC, ele até porque o canabidiol não poderia trazer, porque ele nem atua em sistema, ele não traz nenhuma dessas situações. Então, se pegar a literatura científica, há artigos, e muitos artigos, que mostram a esquizofrenia como uma possibilidade para quem usa maconha, mas usa não como medicinal. Aquele que usa por abuso, tem vários que desenvolvem isso, não é comum, mas desenvolve. No jovem isso pode acontecer, então tem relatos disso. Então, essa é a situação que impede, essa situação é trazida para a cannabis medicinal e colocada como um fato, que não é. Eu
sinceramente, não posso comungar dessa ideia, que a cannabis medicinal é outra situação, ela não é para abuso, né? Eu não vou lá usar, né? Agora estava lendo naquele reporte mundial sobre drogas, né, que a ONU solta todo ano. Então, tem agora algumas plantações de maconha onde eles fazem manipulações na planta, onde há uma grande concentração de THC, uma grande concentração, exatamente para ela trazer os seus efeitos, e para quem usa a planta para abuso, isso é sensacional mesmo. Quero usar porque tem uma quantidade grande de THC, né? Mas essas são as plantas manipuladas e tudo mais. Agora, a planta que se usa com outros propósitos não é isso. Até porque o medicinal também, a quantidade, né, como você disse, é muito pequena, né? É muito pequena, então não dá para dizer essa situação. A outra coisa que se fala é que também não é verdadeira, é que o fato de você liberar cannabis medicinal, você libera, paralelamente, você liberou a planta. Se liberar a planta, você libera para um uso maior, para um uso mais indiscriminado. Essa é também a outra situação que se coloca. Se a gente for olhar em alguns países onde isso aconteceu, não sei se todos, né? Mas, por exemplo, Portugal liberou todas as drogas, e ele diz, eu vi recentemente, eu vi o relatório sobre drogas em Portugal, assim, primeiro, diminui imensamente a violência, claro, porque não tem mais não tem polícia correndo atrás de traficante, diminui a violência e diminui o uso de droga também. Porque passa a controlar também, né, este uso. Isso, você controla a qualidade, você vende num lugar mais decente, né? As pessoas, o fato dela ser marginal e proibida, você não controla, ela roda do mesmo jeito, mas você não sabe, né? Então, o fato de você liberar, não sei se todas, mas liberar a maconha, você tem chance de controlar, e até uma maconha super uma maconha super forte, com tanto THC como eu vi que agora tem, essa possivelmente daria para não existir por aqui. Né? Ela não seria por outras vias, por vias marginais, por via do tráfico. Então, assim, a outra situação é essa, que você liberar a maconha medicinal, automaticamente você libera a maconha para o abuso, então é melhor que a gente não use para nada, só liberou o canabidiol e acabou, né? Por essa suposição, que a gente nem sabe se é verdadeira, e em vários locais se mostra que isso não é verdade, imagine que alguém precisa que libere a maconha para usar. O número de pessoas que utilizam maconha, mesmo ela sendo proibida, né? Então, por essa suposição, aquele que necessita da maconha não tem acesso. O acesso é dificultado, o acesso é complicado, o acesso é marginal. Ela entra na fila de marginalidade como o usuário de droga também entra. Ambos são marginais. E como a gente poderia desmistificar isso e ampliar esse conhecimento técnico, o conhecimento para os médicos, né? Talvez, e para a sociedade em geral, né? Então, Jair, agora a gente tem um curso do padre, né? O curso que a Unifesp dá, que é de graça, que tem... Só agora que a gente abriu o curso, já tem 10 mil inscritos. Normalmente tem 50, às vezes chega a 30 mil inscritos. E nós estamos dando um curso pago, mas não porque a gente precisa de dinheiro, a gente quer montar um instituto com Elisaldo Carlini. Né? Então, a gente está dando um curso pago agora sobre cannabis, e aí estou fazendo a propaganda aqui pelo Sebride e pela Unifesp, que é um curso direcionado a profissionais de saúde. Os profissionais que trabalham na saúde, não só para médicos, mas todos os profissionais. E é um curso bem mais avançado, um curso mais aprofundado. Eu acho que esses cursos têm que proliferar, sabe? Curso que você vai dando conhecimento e, ao mesmo tempo, como se prescreve, quais são as patologias que podem se beneficiar da cannabis. O conhecimento tem que toda hora, e é um conhecimento que muda toda hora também, né? O curso que você dá hoje, o ano que vem dá para você repetir porque avanços tiveram. Então, você tem que fazer outro curso. Então, acho que isso
vai aos poucos por causa disso, né? Dessa situação de que, em alguns locais, sem dúvida, aumentou o uso de maconha com a liberação. Mas eu acho que o uso de maconha paralelo ao uso medicinal, ela não é só, eu não acho que é só para... Ela tem vários, dizem que eles chamam de uso terapêutico, esse uso recreativo já abandonou esse nome, e dizem assim, tem uso medicinal e uso terapêutico. Aí você vai falar, o que é uso terapêutico? É uma nova sigla de uso, né? Que é o uso que você usa, você chegou em casa, está cansado, você usa o óleo ou usa maconha para relaxar, para ficar um pouco mais menos estressado com a vida que você teve. Então, isso é o uso dito terapêutico, que necessariamente não é um uso de abuso. Eu não estou lá para usar uma quantidade grande de THC. Então, eu acho que muito desse aumento está nesse segmento que faz esse uso terapêutico, esse uso de relaxamento, uso da... Segundo alguns, quando você libera a cannabis medicinal, você libera o medo deixa de existir, você libera a pessoa do medo, você liberta a pessoa do medo da droga. Bom, você usa como medicinal, eu posso usar para qualquer outra coisa, porque não vai acontecer nada de ruim. É como se o Estado sancionasse, e a maconha realmente, a maconha com níveis normais de THC, ela, a não ser essa situação para jovens que eu falei, ela não traz um complicador maior, não é uma droga que eu possa dizer que é um crack, que é uma cocaína, que é uma heroína, ela não tem esses efeitos. Hoje se discute se ela traz dependência. O DSM-5 aí fala que a maconha traz dependência, mas o Carlini batia o pé até que não trazia dependência, pelo menos não dependência nos níveis que traz álcool, que traz cocaína, que traz heroína, que traz anfetamina, todas essas drogas mais populares aqui entre nós, e que tem alguns até com síndrome de abstinência. Então, assim, é uma droga tranquila? Aparentemente, sim. Claro que manipulada é complicada, e para uma certa faixa de idade, a maconha, que não é medicinal, pode trazer algum complicador desse que a gente já conversou. Mas, assim, a gente não pode trazer para a população que necessita, deixar de usar por conta de suposições ainda não claramente comprovadas. E aí, benzodiazepínico traz problema também, se eu usar, eu tenho dependência de um monte de coisa. Barbitúrico traz, né? Um monte deles, e eles são importantíssimos, não são drogas importantes, que não podem sair do arsenal por causa dessa situação. Né? Então, eu não posso tirar, porque a maconha ficou com essa pecha aí, né? de ser a droga que, se trouxer problema, nós é que estamos causando, que liberamos a medicinal, em compensação, a outra vem junto, e eu vou trazer aí um bando de pessoas dependentes, com problemas, esquizofrênicos. E por isso que o Brasil fosse virar uma fazendona de maconha. Né? Todo mundo está esperando a liberação. Parece que quem usa para fins recreativos, precisa dessa liberação. Óbvio que não, está usando do mesmo jeito. Mas eu acho que é isso, a capacitação de médicos, né, de profissionais da área da saúde, para ajudar a desmitificar. Algumas universidades estão incluindo, né, por matérias de livre escolha, né, a Universidade da Paraíba incluiu no currículo de medicina, farmácia e biomedicina. Acho que Santa Catarina tem na veterinária, e aí por aí o pessoal está colocando como optativa, né? Mas eu acho que é um início, né? Porque isso na formação acadêmica você já traz um profissional com uma outra visão, né? Com outro olhar, né? Então, você imagina que com a descoberta do sistema endocannabinoide, tudo que a gente sabe de farmacologia a gente tem que rever. Todos os sistemas que a gente estudou até hoje, do dopaminérgico, acetilcolina, todos eles, o colinérgico, serotonina, todos os sistemas que a gente conhece, nós vamos ter que rever. Sim. Porque hoje a gente tem um sistema que interfere em todos esses e a gente não sabe essa ligação. Que eu, por exemplo, tenho a farmacologia antiga, vou ter que rever tudo de novo, porque eu sei muito, vai ter que ser modificado por esse sistema que chegou agora. Sim. Eu não sei se isso está sendo feito, ou até isso vamos ignorar, não vão lá, planta no céu.
né? Mas não, a gente, como dizia o Carlinhos, nós somos uma maconha interna, não tem como cair fora disso. A gente produz, né? Não tem como negar. Mas, mas Solange, olha, a gente quer te agradecer imensamente por doar esse seu tempo precioso para nós aí, né? Contar um pouco da história do professor e a sua história também, esse bate-papo, né? Assim, foi muito relevante para nós, para mim também, pessoalmente, aprender um pouco mais sobre cannabis. Nós estamos aí, Maria José, fazendo esse trabalho de desmistificação, porque a gente vê que se fala muitas coisas por aí que não são verdades, né? E a gente está aí nesse trabalho. Então, agradeço você imensamente por essa oportunidade e, quem sabe, uma outra hora a gente volta também a aperfeiçoar essas conversas aí sobre cannabis e gravar sobre um outro tema, enfim. Foi realmente bem gratificante falar com você e revê-la também, né? Depois, muito obrigado. Eu agradeço, e você que fez a pergunta, como é que a gente melhora o conhecimento? Vocês estão agindo, vocês estão trabalhando de uma maneira brilhante nesse sentido. Fazem lives com pessoas que falam, e vocês espalham isso pelas redes sociais. Isso é importante, trazer conhecimento de qualidade, que as pessoas vocês trazem reflexões de ideias que não são verdadeiras, que são fake, que as pessoas podem modificar com a fala de vocês e com as pessoas que vocês trazem. Parabéns, eu fiquei muito honrada de vocês terem me escolhido, parabéns mesmo. Esse é um trabalho de ponta, esse é um trabalho importantíssimo. Legal, bacana. Muito bacana mesmo, parabéns para os dois, vocês estão anos-luz na frente. Muito obrigada. Eu, em nome do Carlinhos, que está em algum lugar vendo, deve estar agradecendo. Ele era apaixonado pela Maria José, achava a Maria José, do jeito dele, que se mete em tudo, que sai. Nós, como é que é? Nós capota, mas não breca. E ela lá fazia parte disso daí para ele. Então, vocês são demais. Parabéns, viu? Muito orgulhosa de ter participado, contribuído um pouco. Não sou nenhuma expert, mas me senti muito valorizada em estar nesse trabalho com vocês. Muito obrigada. Solange, obrigada, viu? Como eu imaginava, ia ser algumas horas de boas lembranças, né? De amor e ciência, ciência e amor, e foi tudo isso que a gente conversou hoje aqui, pôde relembrar um pouco do professor, e também contar um pouco da sua história, né? Nessa trajetória também importante aí, relacionada a cannabis. E eu espero que você goste da difusão desse tema. Eu espero que quando a gente vai agora, o Jair vai fazer a parte da arte tecnológica com quem é mais jovem, que é Jair. É tecnológico, né? Ele é o cara da tecnologia, e aí a gente vai subir isso nas nossas redes sociais, a gente manda, né, quando subir, aí acho que vai ficar legal a gente... Para você recompartilhar. Aí eu vou compartilhar vocês com outro, nas minhas redes, aí vou mandar para todo mundo. E é assim que a gente vai mudando a cabeça dos outros, né? Sim. E, então, eu te agradeço muito, saudades, viu, dos nossos dias de festa, e espero que em breve a gente saia aí para almoçar e falar mal dos ausentes. Né? Tomar uns vinhos, puxa vida, faz muito tempo que eu tomo vinho. Obrigado, e você fique de olho também nas próximas rodadas, vem coisa boa por aí ainda, que esse ano eu já ia conseguir fazer um trabalho aí bem legal, diverso, de várias pessoas, de várias formações acadêmicas, conversando aqui, falando sobre o tema, né? Muito legal, que trabalho bonito que vocês estão fazendo, gente, vocês não imaginam como. E agora vamos, em breve, ter mais uma gravação, e aí eu tenho certeza que dessa história toda que a gente conversou agora, também vai levar, assim, muito conforto, sabe? Para as pessoas que, às vezes, têm dificuldade no acesso. Obrigada, viu, Solange? Obrigado, Solange. Um abraço, viu? Beijo para vocês. Muito obrigada. Tchau, Maria José. Tchau, Jair. Obrigada. Obrigado, viu?